E aí, galerinha, bem-vindo ao canal. Uma mentira muito comum no seio do cristianismo é que sempre existiu um papa em Roma e que desde o ano 70, mais ou menos, desde a morte de Pedro, todo mundo sabia que ali existia um papa. Isso é mentira. Nós vamos ver agora que os próprios concílios da igreja dizem que não havia papa em Roma. Olha só o Cânon 6 de Nicéia. O bispo de Alexandria terá jurisdição sobre o Egito, Líbia e Pentápolis, assim como o bispo romano sobre o que está sujeito a Roma. Assim também o bispo de Antioquia e os outros sobre o que está sob sua jurisdição. Então nós vemos aí que existiam 3 bispos e o bispo de Roma não tinha autoridade mundial. Existia o bispo de Antioquia, o de Roma e o de Alexandria, em pé de igualdade. Olha só o que diz a próxima decisão, tá? Que diz assim: seguindo em todas as coisas as decisões dos santos padres e reconhecendo o cânon que acaba de ser lido, os 150 bispos amadíssimos de Deus que se reuniram na cidade imperial de Constantinopla, a qual é a Nova Roma, em tempos do imperador Teodósio de feliz memória, nós também estabelecemos e decretamos as mesmas coisas concernentes aos privilégios da Santíssima Igreja de Constantinopla, a qual é a Nova Roma, pois os padres retamente concederam privilégios ao trono da velha Roma, porque era a cidade real, e os 150 bispos, motivados pela mesma consideração, deram privilégios iguais ao Santíssimo Trono da Nova Roma, julgando justamente que a cidade é honrada com a soberania e o Senado e goza de iguais privilégios com a antiga Roma Imperial, ou seja, quando Constantinopla se tornou a capital do Império Romano Oriental, eles decidiram que o bispo dali deveria ter o mesmo poder do bispo de Roma, nem mais e nem menos. Ou seja, novamente, Cânon 28 do Concílio de Calcedônia, novamente nós vemos de que não existia um papa em Roma, mas ele era apenas considerado um bispo, igual a todos os demais, né? E que, inclusive, o Cânon 28 dizia que ele apenas era importante porque era a capital do Império Antiga Roma. E aí nós temos também Philip Staff, História do Cristianismo. Os bispados de Alexandria, Roma e Antioquia foram colocados substancialmente em pé de igualdade. Os bispos de Roma, Alexandria e Antioquia aparecem aqui em relação aos outros bispos simplesmente como primeiro entre os iguais ou como metropolitanos de primeira ordem, tá? Nos quais a mais elevada eminência política se uniu aos mais elevados eclesiásticos. Esse famoso doutor aí confessa, né? O Concílio de Cartago de 255, pois nenhum de nós coloca-se como bispo dos bispos, nem por terror tirânico, alguém força seu colega à obediência obrigatória, visto que cada bispo, de acordo com a permissão de sua liberdade e poder, tem seu próprio direito de julgamento e não pode ser julgado por outro mais do que ele mesmo pode julgar um outro, tá? Mas esperamos todos o julgamento divino, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que tem o poder. Novamente diz que não existia um bispo acima de outro. Nenhum de nós se coloca como rei, como um bispo de bispos. Ou seja, em 255, um concílio de Cartago confessa que não existia papa, tá? E novamente o concílio de Cartago em 418, olha quanto tempo já passou. Igualmente decidimos que os prebísteros, diáconos e outros clérigos, nas causas que surgirem e não quiserem se conformar com a sentença dos bispos locais, recorram aos bispos vizinhos e com ele terminem qualquer questão. E que se ainda não julgarem satisfeitos e quiserem apelar, não apelem senão para os concílios africanos ou para os primazes das próprias províncias, e se alguém apelar para Roma, não seja recebido mais como irmão. Olha só, galera, estava proibido de apelar para Roma, como se Roma fosse uma instância superior, ou seja, não era. Proibiu de apelar para Roma porque não era instância superior. Aí, novamente, temos o testemunho aqui de Gregório Magno, que foi um papa importante ali do século V, que ele recusa ser chamado de mais do que os outros bispos, olha só. Agora eu digo com confiança que todo aquele que se chama a si mesmo ou deseja ser chamado de sacerdote universal é
um poder anticristão, galera. Olha só o que está escrito aí. Ele se recusa a ser chamado de Papa, tá? Numa carta aí que ele escreveu, né? Que ele se achava indigno para isso, que ele entendia que todos os bispos estavam em pé de igualdade, que não era porque ele, etc., ele morava na capital do império, ele deveria ser considerado superior aos outros, né? Então, novamente, nós vemos aí que um Papa dizendo, olha só que escrito importante, de que não se tinha, esse poder não tinha a importância que a Igreja Católica dá hoje a ele, né? Mente dizendo que sempre existiu um Papa ali desde Pedro, mente. Então nós vemos os próprios concílios da Igreja desmentindo, né? De que haveria um Papa ali. Isso daí surgiu eventualmente, foi ganhando importância ao longo dos séculos, tá? Mas no começo não era assim. E hoje mentem muito para o povo, dizendo que sempre existiu um Papa em Roma.